Bom, então vamos lá, gente. Em continuação às nossas aulas anteriores, né, a aula de hoje trata da comunhão dos santos. Né? A gente está aí chegando quase no finalzinho do enfim, das afirmações do credo, né? A gente fala, né, creio na Igreja Católica, na comunhão dos santos, ou seja, creio na comunhão dos santos. Então, o que seria essa comunhão dos santos, né? Deixa eu tirar a caixinha daqui para vocês verem essa imagem, que ela é muito bonita. O nome desse quadro chama-se Cristo na Glória. Ele encontra-se lá no Museu do Prado, em Madrid, né? E ele mostra justamente os santos, né? Já na glória de Deus, né? Aqui o Cristo ressuscitado, alguns anjos, né? O simbolismo dos anjos aqui e os santos na glória de Deus. Bom, o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso, né? Creio na comunhão dos santos, né? Então, depois da gente professar a nossa fé na Santa Igreja Católica, o credo continua, né, com essa afirmação: creio na comunhão dos santos. E essa é uma afirmação que ela, de certo modo, ela explica a anterior, né? O que é a igreja se não a Assembleia dos Santos? Então, a igreja é essa Assembleia dos Santos, ou seja, a comunhão dos santos é a igreja, né? Não tem como uma coisa estar desassociada da outra, né? Para que haja igreja, deve haver a comunhão dos santos. Para que haja a comunhão dos santos, deve haver a igreja, né? No conceito que a gente viu lá nas duas últimas aulas, na penúltima aula mais especificamente, né? Então, essa expressão comunhão dos santos, ela vai indicar a participação de todos os membros da igreja, sancti, né, os santos, né, não só os santos que já estão no céu, mas todos os membros da igreja, chamados como santos, nas coisas santas, né, sancta. Então, sancti sancta, que é uma expressão que é usada principalmente na igreja oriental, justamente na hora da consagração da Eucaristia. Bom, então o que são essas coisas santas, né, em que há essa comunhão? É a fé, que é a mesma fé herdada dos apóstolos, né, de todos os membros da igreja comungam dessa mesma fé, ou seja, é uma mesma fé comum. Os sacramentos, que todos os membros da igreja comungam dos mesmos sacramentos, né? O batismo, a Eucaristia, o crisma, enfim, todos recebem os mesmos sacramentos, que são essa ação visível da graça de Deus, né? A ação do Espírito Santo em nós. E especialmente a Eucaristia. Tanto que a Eucaristia também é chamada de comunhão, né? A gente chama a primeira comunhão, está na hora, no momento da comunhão, vou comungar, né? E de fato, né? O sacramento assim que simboliza ainda mais essa comunhão de todos os membros da igreja com a sua cabeça, que é Cristo, né? Mas de certo modo, todos os sacramentos também poderiam ser chamados de comunhão, porque eles nos unem tanto a Deus, né, a Cristo, que é a cabeça da igreja, quanto aos nossos irmãos. Os carismas, que são graças especiais que Deus dá a determinadas pessoas para o bem de toda a igreja, né? Pode ser, enfim, um dom de profecia, de ensino, de apostolado e por aí vai, né? E dons mais extraordinários também, que são mais raros, mas que existem. E demais dons espirituais. Então, existe a comunhão de todos essas coisas santas, todos esses bens espirituais. E também a comunhão entre nós, entre todos os membros da igreja. E o que está na raiz dessa comunhão? Está a caridade. Então, eu vou ler um trecho aqui, um ponto aqui do Catecismo, que resume bem isso. Então, para que eu não deixasse perder a essência desse ponto, eu vou ler aqui para vocês. É o 953, que diz, né? A comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. Isso é um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Então, quando um membro da igreja sofre, todos os outros sofrem. E quando um é honrado, todos são honrados. Então, a gente pensando na igreja como corpo de Cristo, fica bem fácil da gente entender como que isso acontece, né? Enfim, se eu dei uma topada no meu dedo do pé, o meu corpo inteiro vai sentir, né? Apesar de ter sido lá no meu dedinho do pé. Se eu estou com algum órgão meu que está defeituoso, isso vai impactar em todo o corpo. Vai enraizar tanto por... agora me faltou a palavra. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, esqueci. Enfim, pela ação do sistema nervoso, está me faltando a palavra aqui. Então, eu dou uma topada no dedo do pé, todo o meu corpo vai sentir a dor. E, ao mesmo tempo, quando aquele dedo fica curado, todo o meu corpo percebe também que aquele dedo está curado. Eu não sinto mais dor, né? Então, na igreja acontece da mesma forma. Quando um membro é honrado, toda a igreja é honrada. E quando um membro sofre, ou quando um membro erra, né? Toda a igreja sofre. Então, continuando aqui o ponto, a caridade não procura seu próprio interesse. O menor dos nossos atos praticados na caridade, ou seja, no amor, irradia em benefício de todos, nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica essa comunhão, né? Então, isso é apenas uma explicação dessa passagem de Coríntios, né? Que eu li também, que está nesse ponto 953, né? Bom, então é isso. Vamos dar prosseguimento aqui. Eu vou mudar. Tá? Bom, então a gente já falou de alguns dos termos que eu vou apresentar aqui também nesse slide, né? Que por exemplo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, isso a gente viu lá nessa aula da igreja. E é importante a gente ter sempre em mente essa definição, né? Porque fica muito mais fácil para a gente entender, especialmente esse conceito da comunhão dos santos. Então, no corpo de Cristo, que é a igreja, estão integrados os fiéis da terra, né? Que a gente chama de igreja militante, os que estão no purgatório, que é a igreja padecente, e os santos do céu, que é a igreja triunfante, ou seja, a igreja que já está, né, gozando da glória eterna. E entre esses grupos existe essa comunhão de vida, né? Por mais que nós não vejamos fisicamente, né, os nossos irmãos falecidos, tanto os que estão no céu quanto os que estão no purgatório, e aqui vale um comentário que todos os fiéis que estão no purgatório, eles também estão salvos. Ou seja, em algum momento, em algum instante, na verdade não é nem correto usar isso, né? Porque na eternidade não existe tempo e nem espaço, né? Mas eles já estão salvos. É como se fosse o purgatório, é como uma antessala do céu, né? Você está no céu, mas você ainda não entrou na casa principal, digamos assim, né? Porque são pessoas que, quando morreram, estavam em estado de graça, né? Ou, enfim, pela infinita misericórdia de Deus e justiça, elas foram merecedoras, pelos méritos de Cristo, da salvação, mas as penas resultantes dos seus pecados ainda não haviam sido purgadas, né? Purificadas. Isso depois, quando a gente tiver uma aula específica sobre purgatório, eu vou entrar em detalhes sobre isso. Agora, acho que não é o momento, porque senão vai prolongar nossa aula aqui. Mas é importante a gente saber isso, que quem está no purgatório também já está salvo. Então, entre esses grupos existe essa comunhão de vida. Da mesma forma que numa família, os membros que a compõem se ajudam uns aos outros, né? Então, esse símbolo também da igreja como uma família também é interessante para a gente entender a comunhão de vida que existe entre a igreja militante, padecente e triunfante. E essa comunhão de vida, né, e comunhão dos bens espirituais, né, que a gente viu também, ela intercomunica também todos os membros da igreja com a sua cabeça, né? E aí chamamos a comunhão dos santos. Então, uma vez que Cristo é a cabeça da igreja, então é de Cristo que emana todos os bens espirituais.
E esses bens espirituais chegam a toda a igreja, ou seja, a todos os membros. Então, nós somos unidos em função dos bens espirituais e entre nós mesmos também. E é pelo batismo que começa-se a fazer parte do corpo da igreja. Isso a gente viu também na aula sobre igreja, né? Essa pintura é bem bonita, né? Está lá na National Gallery of Art, em Washington, que é que representa, né, o sacramento do batismo, né? Ali a gente tem a figura da pomba, né? Descendo sobre a pessoa batizada, que eu acredito que até simboliza o batismo de Cristo, né? No Jordão, por São João Batista. Né? E ao receber o batismo, nós nos incorporamos à igreja, que é o corpo místico de Cristo. E ao receber a graça no sacramento, nós unimos-nos também a Cristo, que é a cabeça, né, desse corpo que é a igreja. E começamos a ser seus membros vivos, ou seja, uma pessoa que está em estado de graça, por exemplo, uma pessoa que acabou de ser batizada, ela está em estado de graça. Né? O batismo ele purifica de todos os pecados a pessoa. E uma vez que ela está em estado de graça, ela é um membro vivo da igreja. Mas se a pessoa perde esse estado de graça, cometendo pecado, ela precisa recorrer ao sacramento da confissão para ter os seus pecados perdoados e a graça santificante novamente voltar à sua alma, né? Ao Espírito Santo voltar a fazer morada na alma daquela pessoa. E a pessoa que está fora do estado de graça, ela não deixa de ser membro da igreja, mas é como se fosse um membro morto, né? Como se ali uma parte do seu corpo que não recebe mais sangue, né? O sangue representa aí a graça, né? A ação do Espírito Santo para cada um dos membros da igreja. Se aquele membro não recebe mais aquele sangue, ele morreu, né? Ele vai começar a apodrecer e morrer. E o sacramento da confissão é como se fosse ali, você voltou até a ligação do sangue ali, como uma artéria que foi rompida, que levava o sangue até ali, ela foi recuperada. E aí aquele membro passa a receber novamente a graça, né? E passa a ser um membro vivo novamente da igreja. Fazendo um parêntese aqui também, né? A comunhão dos santos, para todos os batizados, mesmo aqueles que, por exemplo, pessoas que professem uma outra denominação cristã, né? Existe uma comunhão também dos batizados e dos católicos com essas pessoas, mas essa comunhão ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque a comunhão entre os membros da igreja ela se dá, sobretudo, pela ação do Espírito Santo nos sacramentos. Então, as denominações cristãs que não possuem os sacramentos, então, ela deixa de ter essa comunhão conosco através dos sacramentos. Tem através da fé, através de outros dons espirituais, mas não tem dos sacramentos. Então, é uma comunhão imperfeita, que a gente diz, né? Eu não sei se lá para frente a gente vai ter a oportunidade de ter alguma aula sobre ecumenismo, alguma coisa parecida, mas aí a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, mas eu achei interessante comentar com vocês. Bom, dando prosseguimento aqui. Cada membro está unido aos demais membros. Deixa eu dar uma chegadinha para cá aqui, para poder não atrapalhar vocês verem a imagem aqui, né? Essa imagem ela representa aqui um martírio de 10.000 pessoas, né? Não sei exatamente a história dessa imagem, mas essa coisa do martírio é algo impressionante, né? Almas que se entregaram totalmente por Deus, né? Independente das piores dores e mazelas e torturas, mas para não negar o seu Senhor, não negar a sua fé em Cristo, entregaram suas próprias vidas, né? E assim, com quase 100% de certeza, a gente sabe que essas almas estão todas no céu, né? Junto de Deus. No corpo místico de Cristo, a graça é como o sangue no corpo humano. Então, já usei dessa metáfora aqui, né? A graça e os dons que Deus nos dá estabelecem uma comunhão de vida sobrenatural dos membros com a cabeça e os membros entre si. Então, existe essa comunhão também entre nós como membros da igreja, né? Tanto os vivos, as almas do purgatório,
e os santos que já estão no céu, né? As almas que estão no céu. E a comunhão dos santos é uma realidade muito fecunda e consoladora, né? Quando a gente pensa assim, pô, caramba, eu sendo membro da igreja... Peraí, passei aqui sem querer. Eu estou em comunhão com os santos que já estão no céu, né? Com outros membros da igreja, pessoas que estão em outro país, em outras cidades, enfim. Então, eu sei que tem pessoas, podem ter pessoas rezando por mim, com certeza tem pessoas rezando por mim em todos os lugares do planeta. Em todo lugar onde está se rezando alguma missa, né? Durante a missa, o sacerdote reza por todos os fiéis, né? Então, de certa forma, todo mundo está recebendo aquelas graças oriundas da Santa Missa, né? Ou, enfim, quando eu rezo para um membro da família, né, para um amigo. Então, eu sei que realmente o Espírito Santo está agindo, né? E através dessa comunhão, a minha oração que eu estou rezando para um membro da minha família, para um amigo, enfim, vai chegar até Deus, né? E quando eu rezo pedindo a intercessão dos santos, a gente vai ver também mais para frente. Então, essa é uma realidade muito, muito consoladora mesmo, né? E é muito importante para a vida e para a santidade da igreja. Então, em momentos, acho que assim, em todos os momentos da história da igreja, né? Mas a gente pode identificar até alguns momentos, digamos, um pouco mais que a barca da igreja navegou por mares mais turbulentos, né? E o que segurou toda essa turbulência? Sem dúvida, a comunhão dos santos, né? Então, todas as almas que rezam, a intercessão da Virgem Maria, de todos os santos, enfim, logicamente pelos méritos de Cristo, né, pela cabeça da igreja que é Cristo, mas sempre fazendo com que esse sangue corra, né, com que esse sangue alimente aqueles membros que estão mais prejudicados, enfim, né, para o bem de todo esse corpo que é a igreja. Agora está difícil arrumar um espacinho aqui para a tela. Boa aqui. E, né, ainda, como é que se fala? Ratificando essa ideia, né, da união, né, e da comunhão entre os santos do céu, as almas do purgatório e os fiéis da terra, tem essa imagem muito bonita também, né, que mostra os anjos libertando as almas do purgatório, né? Então, a partir das nossas orações, tanto da igreja padecente, da igreja militante, né? Somos nós que estamos na terra, e da igreja triunfante no céu, né? Aqui a gente tem a representação da Virgem Maria com o menino Jesus e alguns santos, né? E os anjos, que são esses mensageiros, né, de Deus, indo resgatar aquelas almas que estão no purgatório para estarem dentro da grande mansão, né, da grande casa da glória eterna, do céu, né? Então, nós temos o dever de rezar pelas almas do purgatório, porque temos essa certeza pela comunhão dos santos que as nossas orações e as nossas boas obras podem ajudar essas almas que estão no purgatório a se purificar das penas dos seus pecados e finalmente alcançarem o céu, né? Então, os três estados da igreja, né, da única igreja, estão unidos, porque a cabeça é Cristo. Então, é Cristo que une esses três estados da igreja. E a vida que anima, né, ou seja, o que dá a alma a todos esses estados da igreja é a graça, né, é o Espírito Santo. Então, essa questão da comunhão dos santos explica a veneração aos santos que estão no céu, né? As almas que já se salvaram. Enfim, quando a gente fala os santos, não necessariamente são apenas os santos conhecidos, né? Os santos canonizados pela igreja, né? O santo que é canonizado pela igreja, porque a partir de inúmeras evidências, e a igreja é extremamente rigorosa com isso, né? Tanto que exige-se 2 milagres para que uma pessoa seja declarada santa, ou seja, Deus mostra, não, realmente essa pessoa é santa, né? Então, porque através da intercessão dela, Deus dignou-se a realizar um milagre, né? Enfim, e também pelas suas virtudes, enfim, é realizado todo um estudo
da vida da pessoa, né, quando começa-se um processo de canonização. Então, é algo que pode levar muito tempo e a igreja tem muito zelo com relação a isso. Mas, logicamente, tem muitos santos, muitas pessoas se salvaram, certamente muitos familiares nossos que já faleceram, que estão no céu, mas que não, enfim, não são santos famosos, digamos assim, né? Mas a gente não tem certeza. Os santos canonizados, nós temos a certeza que eles estão no céu. Os outros, a gente não tem certeza. Então, eles podem estar no céu, podem estar no purgatório, ou, infelizmente, podem ter escolhido por estarem distantes de Deus no inferno, né? Mas a nossa fé de que eles estejam salvos, ou no purgatório ou no céu, faz com que nós rezemos por eles, né? Então, quando uma pessoa falece, a gente não pode dizer assim, tá no céu já. Isso, às vezes, é uma expressão um pouco comum, né, para poder, até para dar um consolo e tal, para um familiar, enfim, mas não é o mais adequado, porque a gente não sabe, né? A gente crê e a gente, enfim, pede a Deus que seja assim, né? Mas, como não sabemos, temos que rezar por aquela alma. Então, a gente reza, pede coloca como intenção numa Santa Missa, a missa de sétimo dia, né, que é um costume muito tradicional e muito bom, né? Missa de mês, de ano, enfim, você pode mandar rezar a missa para falecidos diariamente, se você quiser. E também você também rezar, né, durante o seu tempo de oração, pedir por aquelas pessoas, né, falecidas. Quando se assiste a Santa Missa, também colocar junto do altar as tuas intenções, que podem ser diversas, né? Mas aqui especificamente rezando pelas almas dos fiéis falecidos. E os santos, é importante a gente ter isso bem claro, né? Que apenas a Deus nós devemos adoração. Então, nós adoramos somente a Deus. Mas aos santos, nós podemos venerá-los, amá-los como amigos, né? Como grandes amigos, como discípulos que imitaram o Mestre, né? Que foram verdadeiros imitadores do Senhor. Né? Uma vez que a igreja declara que certa pessoa é santa, ou seja, ela diz, olha, esse aqui imitou a Cristo. Esse aqui foi um fiel discípulo de Jesus, né? Então, nós podemos, né, ser amigos dessas pessoas e venerá-los, amá-los, né? E buscar neles também os exemplos, né? Que, caramba, eles com todas as dificuldades e as deficiências que eu tenho, eles também conseguiram vencer pela graça de Deus, logicamente, porque eles estiveram abertos a essa graça, né? Lutaram de verdade por isso, né? E eles estão mais unidos a Cristo, porque eles já estão na glória. Então, as orações dos santos, né? Como é que eu posso dizer? São mais ouvidas do que a nossa, da nossa alma, em que por mais que eu esteja em estado de graça, mas eu ainda não sou santo, né? Ainda não estou na perfeição dos santos, né? Então, é como se a minha voz chegasse assim meio baixinha, né? Cristo escuta. Mas, pô, se eu peço a intercessão de um santo, da Virgem Maria, né? Que a Virgem Maria, nós devemos a ela uma veneração até maior do que aos outros santos. Isso a gente vai ver nas próximas aulas aí, que vai ter umas aulas de Nossa Senhora já em breve. Então, assim, lá é como se a oração deles fosse amplificada, porque eles estão mais perto do Senhor. Então, nós podemos pedir a intercessão dos santos, né? E como se comunicam, né, esses bens na igreja, né, que é a comunhão dos santos e a comunhão de bens espirituais também. Eu estou meio sem lugar aqui, vou ter que tapar aqui a legenda. Então, na igreja acontece como se fosse uma transfusão de sangue, né? Ou seja, a graça de Cristo, os méritos da Santíssima Virgem e dos santos, né, as orações dos santos, pelos méritos de Cristo, né? Lembrar que todos nós somos salvos pelos méritos de Cristo na cruz, né? Sua paixão, morte e ressurreição. Isso a gente viu também. Então, tudo isso nos ajudam-nos a nós na vida da alma, como uma transfusão de sangue ajuda a vida do corpo, né? Então, é isso que faz com que esse corpo esse sangue esteja sempre oxigenado, né? E oxigenando todos os membros da igreja, né? Então, as nossas orações e as boas obras são como um sangue bom, um sangue oxigenado, né? Aquele sangue que acabou de passar lá no pulmão,
está cheio de oxigênio e vai distribuir para o corpo inteiro. Então, esse oxigênio, né, que a gente coloca no sangue são as nossas orações, nossas boas obras. Então, desde as pequenas coisas que fazemos por Cristo, né, por menores que sejam, né, o nosso trabalho cotidiano, a nossa vida em família, né, aquela segurada que você deu, que você ia falar mal daquela pessoa, você segurou, né? Enfim, você ia deixar de fazer aquele favor para aquele membro da sua família porque você não queria, mas você foi lá e fez. Enfim, e a sua oração vocal, oração mental, né? Enfim, a gente também vai falar sobre isso bastante mais para frente. Então, tudo isso são esse oxigênio, né? E esse sangue bom, ele é distribuído aos nossos familiares, aos nossos amigos e aos membros da igreja, né? E especialmente também às benditas almas do purgatório. E as boas obras e as orações dos outros membros da igreja também nos fazem bem, né? Então, quando às vezes o nosso sangue aqui tá pouco oxigenado, ele recebe também esse oxigênio das outras pessoas, né? Através das orações e das boas obras dos outros. E para finalizar por hoje aqui a nossa aula, então como que a gente pode viver essa comunhão dos santos, né? Que é uma realidade tão maravilhosa. Então como que eu posso me aproveitar disso, né? E fazer com que também a minha ação seja de bom proveito para os demais membros da igreja, né? Então a melhor maneira de viver a comunhão dos santos é recebendo os sacramentos, né? Essa é a principal, porque os sacramentos nos unem, né? Então, porque o sacramento a gente recebe a vida de Cristo, né? Então é o Espírito Santo, né? A gente recebe o próprio Deus, as graças através dos sacramentos. Um outro modo também é através da oração, né? Que nós podemos invocar a Virgem Maria, os santos, a intercessão dos santos, porque eles conseguem de Deus muitas graças, né? Por estarem mais perto de nós, né? E nós podemos ajudar, como eu já falei também, a igreja padecente, oferecendo a Santa Missa, né? Os sacerdotes, especificamente, eles oferecem diretamente a Santa Missa, porque eles estão na pessoa de Jesus Cristo, é o próprio Cristo que oferece através da pessoa do sacerdote o maior sacrifício de todos, que é a Santa Missa, né? Que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas podemos nós também oferecermos, uma vez que participamos da Santa Missa. E através do nosso trabalho, das nossas orações, pedindo pelas almas do purgatório. Então, isso é bom tanto para as almas do purgatório quanto para nós, né? Porque nós também ganhamos ali pequenos méritos, porque contribuímos com as almas do purgatório. Porque as almas do purgatório são os únicos membros da igreja que não podem rezar por si próprias, né? Elas dependem da oração dos membros que estão na Terra. Então, assim, uma vez que uma alma foi chamada para Deus e ela está no purgatório, precisa se purificar, então ela precisa das orações dos membros da igreja triunfante e da igreja militante, de nós aqui na Terra e dos santos do céu. São os únicos, eles não podem pedir orações por si próprios mais, né? E da mesma maneira podemos ajudar a igreja militante, oferecendo nossas orações, enfim, a comunhão que recebemos e os demais sacramentos, para que Deus ajude também outras pessoas. Então, por isso que nós podemos rezar pelos outros, né? Então, é bom que nós façamos isso também. E nós peçamos por nós, logicamente, mas peçamos pelos demais, que pensemos nos demais, né? Isso é um sinal de caridade, é um sinal de união da igreja, né? Que eu me lembre sempre de rezar pelas almas dos falecidos, especialmente das pessoas mais próximas de nós, porque a caridade, ela também ela possui uma hierarquia, né? O que adianta? Eu estou rezando lá, sei lá, para uma pessoa que eu nem conheço lá no Japão, enquanto meus familiares estão aqui, eu não rezo por eles. Não faz sentido isso, né? Então, assim, primeiramente, a caridade faz com que nós pensemos primeiramente nos nossos familiares, nossos amigos, nas pessoas mais próximas de nós. E, logicamente, podemos rezar por outras pessoas também, né? Então, é assim que nós podemos viver bem, né? E aproveitar, né? Isso enfim, hoje, particularmente, engraçado, né? Como é que as coisas são muito providenciais. Eu estava fazendo oração de manhã e eu usei um texto de um conjunto de meditações chamado Falar com Deus,
que ele está até disponível na internet, tem um site que se chama Hablar com Dios, apesar do nome espanhol, mas ele abre em português aqui para a gente, que ele tem meditações diárias. E hoje o tema foi justamente a comunhão dos santos, né? E falando especificamente como que ela se dá, principalmente através da Eucaristia, né? Então é uma realidade tão maravilhosa, né? A gente poder pensar que qualquer pequena coisa que eu faça, isso vai contribuir para o bem da igreja, né? E quantas graças que eu recebo também a partir dos bens de outras pessoas, né? Das orações, dos sacrifícios, das mortificações, né? Da recepção dos sacramentos, da fidelidade, né? De todos os membros da igreja. E que eu posso rezar pelas almas do purgatório, né? Isso também é uma forma da gente, né, receber um certo consolo, né? Principalmente quando a gente perde um ente querido, um familiar, um amigo, né? A gente saber que as nossas orações podem sim, de fato, ajudá-lo, né? Caso haja necessidade, que ele se purifique no purgatório e chegue aos céus, né? E lógico, as nossas orações nunca se perdem, né? Vamos dizer assim, eu estou rezando para uma pessoa, mas ela já está salva. Só que, logicamente, a gente nunca vai saber, a não ser que ela seja canonizada, né? Mas essa nossa oração não se perde, nada se perde nessa economia da graça, né? Então, enfim, Cristo vai saber para quem está precisando daquela oração. Então, aqui, aquela oração pode chegar, às vezes, uma alma que você nem conhece, mas, pela sua generosidade, né? Uma vez que você rezou para uma pessoa que já não precisa mais das suas orações, porque já está no céu, pode ajudar a salvar uma outra alma, né? Então, a gente ter esse pensamento sobrenatural no que diz respeito à comunhão dos santos é algo que faz muito bem, né? Até colocar isso como um tema de oração, né? É bem interessante. Beleza, senhores? Então é isso. Deixa eu religar aqui o som de vocês. Eu vou interromper a gravação. Espera aí. Não. Interromper a gravação só quando eu... Espera aí.